milionário com deficiência cai em piscina perigosa e revela segredo impactante de sua empregada. Era uma festa pra lá de extravagante. Música alta, luzes piscando e aquele ar de opulência que só um milionário como Henrique podia oferecer. Seu luxuoso condomínio à beira-mar estava lotado. A vista deslumbrante do pôr-do-sol refletia a vida dos ricos e famosos. Mas nem tudo era perfeito. Henrique, um homem carismático, mas com uma deficiência que o obrigava a depender da cadeira de rodas, tentava se integrar com os convidados. Decorou seu rosto com um sorriso confiante, enquanto se movia lentamente entre os grupos, fumando charutos e tomando champanhe. Mas o que poderia ser uma celebração do seu mais recente sucesso financeiro, rapidamente se transformou em um mar de risadas constrangedoras. Quando a música atingiu seu ápice e risos ecoaram na noite, Henrique, sem perceber, se aproximou da borda da piscina de borda infinita. Era uma armadilha sedutora, com água cristalina que refletia o brilho das estrelas. Em um momento de distração, seu coração disparou ao ouvir um grito, o sinal de perigo. E o que parecia uma mera distração virou um pesadelo instantâneo. O movimento da cadeira, um simples deslizar, e ele estava dentro da água, afundando, enquanto os convidados se viravam, entre sorrisos e risadas. Mas a cena não apenas provocou gargalhadas. Nas profundezas do caos e do murmurinho preocupante, Clara, sua fiel empregada, estava despreparada para o que os segredos do passado podiam trazer à tona, com a expressão de quem estava prestes a desabafar algo monumental. Clara não resistiu mais. "Henrique, eu preciso te contar uma coisa", disse enquanto ajudava a puxá-lo para fora da piscina, sua voz embargada. Os olhos dela estavam marejados, e não era apenas pelo susto. Conforme todo o glamour e toda a ostentação da festa pareciam desaparecer, ela começou a revelar um segredo devastador. "Eu sou sua filha, a filha que você nunca conheceu." O silêncio tomou conta do ambiente. As expressões animadas dos convidados se tornaram rostos chocados. Henrique, encharcado e confuso, sentiu um nó na garganta. Seu passado voltou como um tsunami, arrastando memórias de um amor proibido, da juventude que ele tentava esquecer. Ele não sabia se ficava indignado ou se seu coração se partia por aquela mulher, que sempre considerou uma funcionária leal. A tensão crescia e os olhares estavam voltados para eles. Seu sócio Lucas aproveitava a situação com um sorriso furtivo, ciente de que seus interesses escusos poderiam se desenrolar em meio a essa revelação explosiva. Ele queria a fortuna de Henrique e agora parecia mais próximo do que nunca. Henrique se sentia preso em uma rede de emoções conflitantes. Será que o amor pode sobreviver em meio a segredos e traições? A música diminuiu e o silêncio pairou no ar. O clima estava tenso e o que parecia uma simples celebração se tornava um campo de batalha de emoções. "Ei, antes de continuarmos com essa história, desencontros. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Como se o tempo tivesse parado.
Todos os olhares estavam fixos em Henrique e Clara. O choque da revelação pairava no ar pesado. E mesmo a música baixa parecia um eco distante. Poderia a vida deles mudar tanto em um instante? Henrique, ainda encharcado e sem palavras, olhava para Clara em busca de respostas. Mas antes que pudesse perguntar algo, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Socorro! Uma mulher que estava no grupo ao redor da piscina caiu no chão. Sua queda fez com que o chão se tornasse um palco de pânico. Todos se viraram para ver o que havia acontecido, enquanto os sussurros se transformavam em gritos. Era Beatriz, uma daquelas convidadas sempre impecáveis, com um sorriso encantador. Agora, seus olhos estavam revirados e ela se contorcia, como se estivesse enfrentando algum tipo de ataque. A tensão se multiplicou e o que antes era um momento de revelação se transformou num turbilhão de desespero. "Chame uma ambulância!" gritou Lucas, seu sócio, enquanto caminhava, quase que de forma mecânica, na direção de Beatriz. Seu rosto pálido não escondia a preocupação. Mas algo na forma como ele olhou para Henrique deixou intrigas no ar. Henrique, ainda lutando para processar o que ouvira de Clara, decidiu que não poderia ficar parado. Ele girou a cadeira, com as mãos tremendo de ansiedade. "Clara, liga para os paramédicos!" Sua voz era uma mistura de autoridade e fragilidade. A visão da mulher em crise fez seu coração acelerar de novo. Ele não podia simplesmente assistir. Clara, em estado de choque, foi arrastada pela urgência. O caos se instaurou enquanto os convidados se aglomeravam em torno de Beatriz, formando uma muralha de murmúrios nervosos. "Ela está desmaiando!" exclamou alguém. "Mas por que ninguém ajudava?" A incredulidade tomava conta do ambiente. E foi nesse momento de tumulto que uma sombra atravessou a visão de Henrique. Uma figura familiar se destacou da multidão. E ele piscou, sem acreditar. Era Mariana, sua ex-namorada que não via há anos. Mas o que ela estava fazendo lá? O olhar dela estava fixo em Clara. E num instante, o passado se desenrolou como um filme na mente de Henrique. "Mariana!" Ele mal. "Pode acreditar!" Ela avançou, mas antes que pudesse alcançá-los, um barulho ensurdecedor rompeu o ar. O estrondo de vidros quebrando. Uma das mesas de vidro, repleta de taças e garrafas, desmoronou como se estivesse em câmera lenta, atingindo a multidão. O pânico tomou conta de todos novamente. As pessoas gritavam, e algumas protegiam a cabeça. É claro que ninguém esperava isso. O cenário da festa de gala transformou-se em um campo de horror. Henrique, treinado e entrelaçado em emoções contraditórias, sentiu o nó na garganta piorar. Neste ponto, a revelação de Clara parecia perder seu peso diante daquela calamidade. O que antes parecia ser o maior segredo de sua vida, agora competia com uma crise iminente. Henrique não sabia ao certo o que fazer. O olhar de Mariana teve uma intensidade sombria. Ela sussurrou algo para Clara que ninguém conseguiu escutar, mas os olhos dela eram cheios de segredos antigos. O que mais estava escondido naquela história? Enquanto sua cabeça rodava, questionando se tudo aquilo era uma armadilha, ele se lembrou da última vez que estivera em uma situação como aquela. Os rostos dos outros já não importavam mais. Ele só queria saber o que estava acontecendo com Clara, com Beatriz, com Mariana. O passado estava se entrelaçando com o presente de uma maneira caótica e impiedosa. E no meio de tudo isso, a pergunta crucial ecoava dentro dele. Quantos segredos mais existiam
sob a superfície tranquila daquele condomínio luxuoso. Novamente, um grito atravessou o caos. Algo está queimando! Era hora de agir, mas como? A pressão aumentava e a história estava prestes a dar uma guinada que ninguém esperava. O som de um estrondo intenso cortou o ar e o pânico tomou conta novamente. Os convidados estavam em caos, se afastando da mesa quebrada. Olhos arregalados, gritos de terror ecoando. Henrique, ainda em choque pelo que acabara de ouvir de Clara, não conseguiu desviar o olhar da confusão. Ele começou a mover a cadeira, mas o movimento era mais lento do que ele gostaria. O coração batia forte. "Beatriz!" ele gritou, tentando penetrar a multidão. Poderia ser tarde demais, mas então as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. No meio do tumulto, o chão sob a mesa que despencou começou a liberar uma fumaça densa e escura. Henrique ficou paralisado. Aquilo não era normal. O cheiro era insuportável. Algo queimado. E aquela fumaça começou a se espalhar rapidamente. Desta vez o terror não era só o desmaio de Beatriz. Era uma possível explosão. Clara estava presa entre o desespero e um impulso. "Henrique, o que fazemos?" As palavras saíam rápidas, apressadas. Logo ao lado, Mariana estava pálida. Seu olhar estava fixo em algo. Algo que Henrique não conseguia ver. A agitação estourou. "Algum fogo? Tem uma porta nos fundos. Vamos!" gritou alguém. Mas nenhuma ordem parecia afetar a multidão que se debatia. Um verdadeiro mar de gente. Os olhos de Henrique buscaram Clara e Beatriz enquanto as luzes começaram a piscar, evidenciando um medo palpável. Ele estava prestes a fazer uma escolha quando Mariana, com firmeza, fez um movimento na direção de Clara. "Está tudo conectado! Você precisa saber!" Sua voz era baixa, mas o peso das suas palavras fazia o corpo de Henrique tremer. Então a reviravolta começou. Clara parou, seu rosto pálido, e começou a olhar com fúria para Mariana. "Você sabia? Não sabia?" A tensão entre elas crescia. Uma tempestade prestes a eclodir. Henrique, aturdido, viu Mariana se aproximar de Clara. "Não posso esconder por mais tempo." Mariana disparou. "Ela não é só a sua filha, Henrique. Ela também é minha. Eu sou sua mãe." O silêncio dominou. Tudo o que havia acontecido até então parecia um jogo insignificante. "O quê?" Os murmúrios ecoaram por toda a parte. Cada rosto agora eletrificado com o impacto da revelação. Henrique sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Ele tentava juntar as peças, mas era como um quebra-cabeça com várias peças faltando. Clara virou-se para Henrique, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Então você sabia? Você sempre soube!" Sua voz misturava dor e raiva. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Para ela, o mundo tinha acabado de mudar. Henrique estava atordoado. Imagens de seu passado, do amor que não viveu, da dor que não conseguiu enfrentar, dançavam diante dele. O que fazia sentido agora? As mentiras? As traições? Toda a sua vida construíra uma ilusão e ele estava prestes a perder tudo. Um grito da multidão chamou sua atenção. "Fogo! Tem fogo!" As chamas começaram a dançar na fumaça. Um brilho ameaçador no coração da festa. O perigo estava real e a urgência obrigava a agir. Mas como? O que fazer quando seu mundo se esfacela diante de você? Mariana se aproximou,
os olhos brilhando com uma intensidade frenética. A verdade sempre vem à tona, Henrique. O segredo que você pensou que podia manter chegou ao fim. Henrique ficou paralisado entre o amor e a traição. Mas mais uma vez a pressão crescia e não tinha tempo para processar. Ao fundo, as chamas se alastravam, enquanto sua vida se desmoronava em um instante. Ele tinha que decidir o que importar mais: os segredos que destruíram seu passado ou salvar aqueles que ainda tinham futuro? A resposta não vinha. As chamas começavam a ameaçar. E ao olhar para as mulheres que amava, ele sabia que a escolha que fizesse poderia mudar tudo para sempre. O calor das chamas começou a se espalhar, enquanto o pânico gritava como um eco ensurdecedor. O cheiro de fumaça preenchia o ar, sufocante e ardente. Henrique olhou ao redor. Fotos de uma vida perfeita desmoronando em pedaços diante de seus olhos. Ele sentia um nó na garganta apertar. Clara, Beatriz, Mariana. Sua voz era um grito sufocado, quase um sussurro. Mariana e Clara estavam a poucos passos dele, os olhos arregalados, refletindo a desesperança daquele momento. A tensão eletricamente carregada entre as duas mulheres, agora agrilhoada por um segredo, parecia tornar o ar ainda mais pesado. Era como se tudo estivesse se entrelaçando em uma teia de mentiras. "Vamos sair daqui!" Mariana gritou, puxando Clara pela mão. Mas antes que pudessem se mover, um novo grito cortou o ar. Era Lucas, seu sócio, de pé ao lado da mesa, que começava a pegar fogo. Ele parecia alucinado, os olhos fixos na coluna de fumaça que subia em espiral. "Vamos! O fogo vem do porão! Tem algo queimando! Um vazamento!" Sua voz trêmula misturava-se ao desespero da multidão. Henrique não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? Ele lutava contra o pânico. O porão? Por que não tinha pensado nisso antes? O calor aumentava e em frações de segundos a atmosfera mudou. As pessoas começaram a correr, uma onda de seres humanos em desespero e caos. "Henrique, precisamos ir agora!" Clara puxou por ele, mas ele estava paralisado. O que mais estava escondido? Por que Lucas sabia disso? Ele olhou mais uma vez para a mesa derrubada e algo chamou sua atenção. Entre os cacos de vidro e garrafas, uma pequena caixa metálica brilhava sob a luz tênue. Algo no profundo de sua mente se agitou. Ele reconheceu aquele objeto. Sua pulsação acelerou. Ele havia visto aquilo antes. "Esperem!" ele gritou. A voz soou alta acima do caos. "A caixa é a minha!" Antes que pudesse dar mais um passo em direção à caixa, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Era como um estrondo de 1000 trovões. A coluna de fumaça, que antes dançava, agora estourou em chamas de um laranja vibrante e mortal. O calor era insuportável e as chamas pareciam dançar em direção a eles com raiva. Era agora ou nunca! "Henrique!" Clara gritou, puxando-o em direção à saída. "Vamos!" Mas enquanto ele se afastava da mesa, o elemento surpresa surgiu. Uma explosão, não só do fogo, mas de uma verdade bruta. Um homem saiu das sombras da festa. Era Pedro, um antigo amigo de Henrique, que o afastara no passado. Ele parecia calmo em meio à tempestade. "Você nunca deveria ter ficado rico, irmão." Ele rosnou.
Uma pontada de traição nos olhos. A caixa tem tudo dentro. Segredos, coisas que você nunca soube. O mundo de Henrique desmoronou novamente. Ele se lembrou de sussurros, conversas que não prestou atenção, e um golpe de dor atravessou seu peito. O que você fez? Ele respirou, enfrentando aquele homem que fez parte de seu passado e que renascia como um pesadelo. Eu sempre soube e você também. Só não queria aceitar. Pedro sorriu, um sorriso cortante e sujo. Você nunca foi o que parecia, e agora está prestes a perder tudo. O terror continuava crescendo. O fogo que consumia o espaço não era apenas físico. A revelação de Pedro queimava sua alma. Clara olhou para Henrique, os olhos cheios de confusão, querendo entender. Mas agora, a urgência e o desespero deixaram de ser apenas sobre salvar a si mesmo e foram acrescentados a um labirinto de traições e segredos. Henrique, precisamos sair antes que tudo isso desmorone. Mariana gritou, mas ele estava preso. A caixa, o que tinha dentro dela? O que mais sabia Pedro que poderia destruir tudo? No meio da confusão, corpos se aglomeravam na saída. Mas ninguém parecia perceber o verdadeiro perigo. As chamas começaram a se espalhar rápido e a realidade o atingiu como um golpe. Ele precisava escolher: resgatar a caixa que poderia segurar os segredos de sua vida ou proteger as mulheres que mais amava. Com o tempo se esgotando, com o fogo e as verdades arrebentando à sua volta, Henrique finalmente fez sua escolha. Mas antes de dar o passo decisivo, um novo grito, mais alto e mais urgente, ecoou. Não olhe para trás! E quando ele virou a cabeça, a realidade desabou em um cataclismo de dor. A última coisa que ele viu foi o teto desmoronando. E então tudo se apagou. Uma escuridão impiedosa tomou conta da festa. E a tensão que surgira ao longo da noite agora era um sopro de desespero sem fim. O futuro se tornara um mistério aterrador. O que se escondia na escuridão? E se os segredos que ele não conhecia fossem mais devastadores do que o incêndio em si? A história estava longe de acabar. A revelação estava por vir. O mundo ao redor de Henrique parecia desmoronar em câmera lenta. O barulho das chamas, o eco dos gritos, tudo se mesclava em uma cacofonia angustiante. O calor já queimava sua pele. Ele conseguiu ouvir Clara chamando seu nome, mas no fundo da sua mente, as palavras de Pedro ecoavam como um martelo. Segredos, coisas que você nunca soube. Enquanto o teto começava a ceder, Henrique se jogou para a frente, tentando se afastar do fogo. O pânico agitou a multidão, mas uma figura se destacou. Era Clara. Seus olhos estavam cheios de terror, e naquele instante parecia que ela era a única coisa que importava. Ele, no entanto, ainda estava preso entre a caixa que guardava segredos e o desejo de salvar as duas mulheres mais importantes de sua vida. Mas então, um barulho ensurdecedor. Um dos lustres pendurados acima quebrou, caindo com tudo, estilhaçando-se ao redor do local. Todos se afastaram, mas Henrique não. Ele viu algo brilhar entre os cacos de vidro. Era a caixa metálica novamente. Era agora ou nunca, mas enquanto se preparava para ir até ela, um rasgo de dor atravessou seu corpo. Henrique, não! Vem comigo! Clara gritou, puxando-o. Mas sua atenção estava fixada naquele objeto misterioso.
Ele olhou para Pedro, que agora estava em um canto, assistindo tudo com um sorriso maligno. O que mais ele sabia? A caixa estava ali como um símbolo de tudo que ele não entendia, mas Pedro começou a se aproximar. É melhor você não tocar, irmão. A verdade pode doer mais do que você imagina, ele disse, com um tom ameaçador. Henrique hesitou. Sua vida estava em um fio, e ali estava aquele homem retorcendo a faca em sua dor. Mas em meio ao caos, algo tocou seu coração. O som de um dos convidados, tentando ajudar Beatriz, que ainda estava desmaiada no chão, trouxera um desespero novo. Era maior do que sua busca pelo segredo. O que ele realmente queria? Salvar a si mesmo ou salvar aqueles ao seu redor? Henrique, por favor! A voz de Clara cortou o ar e foi como se o tempo parasse. Ele viu a dor no rosto dela e a determinação começou a acender seu espírito. Ele precisava agir, não apenas por si, mas por tudo que amava. Ele se virou para Clara, determinado. Vem, vamos sair daqui! E nessa hora, o que parecia uma explosão de fogo tomou conta de um lado do ambiente, lançando chamas e fumaça em direção a eles. Mas antes que pudessem correr, algo inacreditável aconteceu. Um braço forte agarrou Clara e a puxou para trás. Era Mariana! Não! Você não pode levá-la! Gritou ela, seu rosto enraivecido, exibindo um olhar que Henrique nunca tinha visto. Mariana, você está louca? O que você está fazendo? A confusão tomou conta dele, a tensão entre. As duas mulheres se intensificou como um fio prestes a se romper. Você não entende, Henrique. Você não sabe o que está acontecendo. Mariana gritou, sua voz cheia de desespero. Essa caixa é a chave para tudo. O calor e o caos intensificavam-se, e Henrique começou a perceber que a luta que se desenrolava diante dele não era apenas por sobrevivência física, mas por uma verdade aterradora. No fundo da mente dele, algo estava emergindo. Um fragmento da memória que ele tinha esquecido. Ele tinha visto algo antes, algo que Mariana nunca quis que ele soubesse. Clara, você precisa ouvir, não é só sobre você. Ele sentiu um nó na garganta, a urgência de revelar o que estava prestes a desabar. O que está escondido nessa caixa pode mudar tudo! É a verdade sobre nós três! E ali, sob o calor sufocante, uma nova virada começou. Clara olhou para ele com os olhos arregalados, enquanto Mariana também hesitava, a pressão crescendo entre elas. Uma explosão de luz iluminou o lugar, e a fumaça começou a se dissipar. Com isso, ele viu o deslizar de alguém desconhecido para a festa. Uma figura encapuzada que os observava. Henrique sentiu um calafrio percorrer a espinha. Quem era aquela pessoa? O que mais estava se escondendo naquele dia fatídico? Mude tudo, Henrique! Sussurrou a figura, aproximando-se deles com uma presença ameaçadora. E o passado vem cobrar o que lhe é devido. O que estava por vir? Henrique mal podia imaginar, mas algo estava prestes a se revelar. E a verdade seria a mais devastadora de todas. A história deles estava longe de acabar. O mundo ao redor de Henrique parecia desmoronar em câmera lenta. O barulho das chamas, o eco dos gritos,
Tudo se mesclava em uma cacofonia angustiante. O calor queimava sua pele. Ele conseguiu ouvir Clara chamando seu nome, mas as palavras de Pedro ecoavam na mente dele como um martelo. Segredos, coisas que você nunca soube. Enquanto o teto começava a ceder, Henrique se jogou para frente, tentando se afastar do fogo. O pânico agitou a multidão, mas uma figura se destacou. Era Clara, seus olhos cheios de terror, e naquele instante parecia que ela era a única coisa que importava. Ele, no entanto, ainda estava preso entre a caixa que guardava segredos e o desejo de salvar as duas mulheres mais importantes de sua vida. Mas então, um barulho ensurdecedor. Um dos lustres pendurados acima quebrou, caindo com tudo, estilhaçando-se ao redor do local. Todos se afastaram, mas Henrique não. Ele viu algo brilhar entre os cacos de vidro. Era a caixa metálica novamente. Era agora ou nunca! Mas enquanto se preparava para ir até ela, um rasgo de dor atravessou seu corpo. Henrique, não! Vem comigo! Clara gritou, puxando-o, mas ele estava paralisado. O que mais estava escondido? Por que Lucas sabia disso? Ele olhou mais uma vez para a mesa derrubada e algo chamou sua atenção. Entre os cacos de vidro e garrafas, uma pequena caixa metálica brilhava sob a luz tênue. Algo no profundo de sua mente se agitou. Ele reconheceu aquele objeto. Sua pulsação acelerou. Ele havia visto aquilo antes. Esperem! Ele gritou, a voz soou alta acima do caos. A caixa é a minha! Antes que pudesse dar mais um passo, um novo grito cortou o ar. Não olhe para trás! E quando ele virou a cabeça, a realidade desabou em um cataclismo de dor. A última coisa que ele viu foi o teto desmoronando. E então tudo se apagou. Uma escuridão impiedosa tomou conta da festa. E a tensão que surgira ao longo da noite agora era um sopro de desespero sem fim. Mas não era o fim. Henrique acordou de repente. O calor e a fumaça foram substituídos por uma sensação estranha. Ele estava em uma sala branca, com luzes fluorescentes ofuscantes. Confuso, olhou ao redor. Era um hospital? Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda disparou em sua cabeça. Os sons se misturavam. Murmúrios, máquinas bipeando. E então viu Clara. Clara estava sentada ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. Você está acordado? Ah, meu Deus, eu pensei que tinha perdido você, disse, alisando seu rosto. Ele a olhou, mas tudo parecia tão distante. Onde está Mariana? Está seguro agora. Isso é tudo que importa. A voz dela tremia e Henrique notou como as palavras dela pareciam cercadas por uma névoa de alucinação. De repente, a porta se abriu com um estalo. Pedro entrou. O rosto dele não revelava nada, apenas uma máscara de indiferença. A tensão na sala era palpável. Clara imediatamente se virou, a mão de Henrique apertando a dela. O que você está fazendo aqui? Não era você quem deveria estar lá? Ela gritou. Mas Pedro apenas sorriu. Relaxa, Clara. Estava apenas conferindo se nosso amigo milionário está bem. Ele olhou para Henrique, um brilho malicioso nos olhos. Você realmente imaginou que tudo acabaria assim? Não me faça rir. Henrique ergueu a cabeça, confuso e irritado. O que você quer dizer? O que mais você tem para me contar? Ah, meu amigo, a caixa. Ela não era só uma caixa qualquer. Dentro dela está uma gravação.
E não é só qualquer gravação. O sorriso de Pedro se alargou, revelando um segredo que parecia prestes a soltar as amarras de uma tempestade emocional. Sua vida não é como você pensa. Tudo pode mudar quando ouvir. Os instintos de Henrique inflamaram-se. O que ele não sabia, a gravidade da situação, estava absorvendo cada palavra como esponja. Clara parecia prestes a desmaiar e ele a puxou mais perto. Não! Você tem que me contar agora! A expressão de Pedro estreitou-se. Você sempre foi o último a saber, Henrique. E vou deixar você decidir. Ouve a gravação e descobre a verdade. Ou vive na ignorância. Mas saiba, a verdade pode doer mais do que qualquer ferida do incêndio. O chão começou a tremer sob seus pés e Henrique sentiu que o mundo que conhecia estava prestes a ruir completamente. Ele olhou para Clara, os olhos dela refletindo medo e amor. O que deveria fazer? A carga emocional estava se acumulando e a escolha diante dele se tornava mais pesada a cada instante. A gravação. A verdade, o que mais havia que ele não sabia. E ao compreender isso, uma nova onda de dúvida pulou à superfície. Seria Pedro realmente seu amigo? Ou havia muito mais envolvido na treta do que? Poderia imaginar? Assim, a sala começou a escurecer, intensificando a tensão. Com tudo que se acumulava, Henrique sentiu que precisava tomar uma decisão. Mas antes que pudesse abrir a boca, o monitor do hospital começou a apitar. Algo horrível aconteceu. A enfermeira entrou desesperada na sala, gritando: "Ele está aqui! Ele veio! Alguém precisa sair! Agora!" E onde a linha entre a coragem e o desespero se desfazia, Henrique soube que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O monitor do hospital apitava freneticamente, ecoando no vazio da sala. Henrique sentiu a pulseira em seu pulso pulsar junto com seu coração, uma batida rápida que só aumentava. Clara, com os olhos marejados e a mão firmemente segurando a dele, parecia prestes a explodir em lágrimas. Então, como se o universo tivesse decidido intervir, a porta se abriu abruptamente. A enfermeira apareceu, seu rosto pálido e olhos arregalados. "Está aqui. Ele veio. Alguém precisa sair agora." Sua voz clara cortou o ar denso de tensão. Pedro estava parado à margem do recinto, a expressão impassível. Mas, ao mesmo tempo, algo sombrio pairava ao seu redor. A presença dele era quase palpável. Henrique olhou para Clara e depois para Pedro. "O que você quer, Pedro? O que aconteceu?" A cada momento, a sensação de iminente desastre aumentava. A enfermeira balançava a cabeça. "Você não entende, Henrique. O incêndio foi apenas o começo. Há segredos maiores em jogo." Mas antes que pudesse finalizar, a sala inteira tremeu, a luz piscou e um grito cortou a atmosfera. Mariana, que tinha estado tão silenciosa até então, entrou abruptamente, sua expressão pálida e alarmada. "Henrique, você precisa saber sobre o passado, sobre tudo." O desespero em sua voz fez o coração de Henrique disparar. "Não é só sobre a gravação. Tem muito mais. Vocês não são quem pensam que são." Os olhos de Henrique se arregalaram. "O que você quer dizer?" Pedro interrompeu, um sorriso torto no rosto. Você realmente não sabe? Mariana é sua meia-irmã. E eu sou o homem que sempre soube e nunca falou. Você acha que eu só a deixaria solta? Não! Todos vocês têm seus papéis nessa história. A sala
parecia girar em um turbilhão. Henrique olhou para Clara, sua mente corrida em uma tempestade de emoções. Você sabia? Você e Mariana são... Clara recuou. Sua expressão agora era de choque. Que você tá dizendo, Pedro? Isso é loucura! Mas a história estava longe de ser louca. Henrique sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O que mais estava escondido? O que mais haviam guardado? E por que, entre eles, estava faltando uma camada inteira de confiança? Precisamos ir agora! A enfermeira gritou, puxando-os em direção à saída. A sensação de pânico era intensa, mas a urgência aliada à revelação deixava um gosto de descoberta amargo. O segredo estava saindo à força, abrindo fissuras em tudo o que acreditavam. A verdade era uma bomba prestes a estourar. Não, eu preciso ver essa gravação. O que mais você está escondendo? Eu não posso apenas sair. Ele se ignorou, enfrentando todos naquele ambiente. Seus lamentos e medos eram uma camada de gelo ao redor de seu coração. Você não está entendendo, Henrique. A voz de Mariana era firme agora. Se você ouvir isso, tudo mudará. Você não vai mais ser o mesmo. O desespero dele somente aumentou. O ar já estava tomado pela fumaça e as sirenes da ambulância soavam cada vez mais perto do hospital. Mas isso não era tudo. A última frase de Pedro ensaiava um eco de destino. Vocês são apenas peças de um jogo maior. E alguém está controlando os movimentos. O alarme apitou mais forte e a enfermeira puxou Clara, olhando para Henrique com um pedido silencioso. Era tempo de decidir. Ele olhou para Pedro, para Mariana, para Clara, suas expressões refletindo o mesmo caos interno. Eu vou descobrir a verdade, de qualquer jeito. Não importa o custo. E enquanto a fumaça começava a engolir toda a sala, a escolha dele ecoou como um mantra, decidindo o destino deles naquele instante. O futuro, agora mais nebuloso do que nunca, estava prestes a revelar verdades indizíveis. O monitor do hospital apitava freneticamente, ecoando no vazio da sala. Henrique sentiu a pulseira em seu pulso, pulsar junto com seu olhos marejados e a mão firmemente segurando a dele. Parecia prestes a explodir em lágrimas. A tensão estava insuportável. Apenas a porta se abriu abruptamente. A enfermeira apareceu, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Ele está aqui! Ele veio! Alguém precisa sair agora! Sua voz clara cortou o ar denso de tensão. Pedro estava parado perto da entrada, a expressão impassível. Mas, ao mesmo tempo, algo sombrio pairava ao seu redor. Henrique olhou para Clara e depois para Pedro. O que você quer, Pedro? O que aconteceu? A cada momento, a sensação de iminente desastre aumentava. A enfermeira balançava a cabeça. Você não entende, Henrique. O incêndio foi apenas o começo. Há segredos maiores em jogo. Mas antes que pudesse sinalizar, a sala inteira tremeu. A luz piscou e um grito cortou a atmosfera. Mariana, que tinha estado tão silenciosa até então, entrou abruptamente, sua expressão pálida e alarmada. Henrique, você precisa saber sobre o passado, sobre tudo. O desespero em sua voz fez o coração de Henrique disparar. Não é só sobre a gravação. Tem muito mais. Vocês não são quem pensam que são. Os olhos de Henrique se arregalaram. O que você quer dizer? Pedro interrompeu, um sorriso torto no rosto. Oh! Você realmente não sabe? Mariana é sua meia-irmã.
E eu sou o homem que sempre soube e nunca falou. Você acha que eu só a deixaria solta? Não! Todos vocês têm seus papéis nessa história. A sala parecia girar em um turbilhão. Henrique olhou para Clara, sua mente corrida em uma tempestade de emoções. Você sabia? Você e Mariana são? Clara recuou. Sua expressão agora era de choque. O que você está dizendo, Pedro? Isso é loucura! Mas a história estava longe de ser louca. Henrique sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O que mais estava escondido? O que mais haviam guardado? E por que entre eles estava faltando uma camada inteira de confiança? Precisamos ir agora! A enfermeira gritou, puxando-os em direção à saída. A sensação de pânico era intensa, mas a urgência aliada à revelação deixava um gosto de descoberta amargo. O segredo estava saindo à força, abrindo fissuras em tudo o que acreditavam. A verdade era uma bomba prestes a estourar. Henrique decidiu agir. Não, eu preciso ver essa gravação. O que mais você está escondendo, Pedro? Eu não posso apenas sair. Ele se virou, enfrentando todos naquele ambiente. Seus lamentos e medos eram uma camada de gelo ao redor de seu coração. A enfermeira estava desesperada. Henrique, agora não é hora para isso. Temos que retirar você daqui. Mas as palavras de Mariana formaram uma barreira em sua mente. Por favor, precisamos sair, mas antes... Henrique, escute. A voz de Mariana tinha um tom hesitante. O que você não sabe vai mudar tudo. Mas então, um barulho repentino e estrondoso ecoou pelo corredor. A porta do hospital se arrebentou e uma figura encapuzada surgiu como uma sombra do pesadelo deles. Era um homem que parecia saído de um filme de terror. Ele avançou. A presença gelada dele encheu o ar com um pressentimento. Não há como escapar da verdade, Henrique. A voz era baixa, mas carregada de uma malícia pura que fazia o sangue de Henrique ferver. Ele olhou bem para o homem e começou a reconhecer traços familiares. Você é meu pai! A revelação atingiu Henrique com o peso de um meteoro. Ele tinha certeza de que seu pai estava morto. O que estava acontecendo? As reações foram instantâneas. Clara ficou paralisada. Mariana levou a mão à boca em choque. Pedro, por outro lado, parecia satisfeito. Surpresa! Você realmente achou que sua vida tinha segredos menores? Seu pai é a chave de tudo isso? Henrique mal conseguia processar. O que você fez? O que está acontecendo? Por que você não me contou antes? No entanto, o olhar do homem encapuzado era como um abismo cheio de respostas que ele nunca soube que buscava. Porque algumas verdades são fatais e você não está preparado para lidar com elas. Ele esticou a mão e, no fundo, Henrique sabia que era o momento que mudaria tudo para sempre. Enquanto a tensão na sala crescia, Henrique estava dividido entre a necessidade de saber e o desespero de que tudo que conhecia iria desmoronar. Ele nunca mais poderia confiar nas pessoas ao seu redor. O que mais estava? Escondido sob as sombras. E quando tudo parecia estar prestes a se resolver, um segundo estrondo cortou o ar. O teto do hospital começou a desmoronar ao redor deles. E Henrique só pôde pensar: e agora? O que vai acontecer?
Naquele instante, o futuro estava nas mãos de um passado que ele nunca quis enfrentar. O teto do hospital começou a desmoronar ao redor deles. As luzes piscavam, criando um jogo de sombras que tornava tudo ainda mais surreal. Henrique olhou para o homem encapuzado diante dele, seu coração batendo descompassado. Você é meu pai? O que você está fazendo aqui? A figura encapuzada deu um passo à frente, a luz revelando os traços familiares. Mas a intensidade do olhar dele era de pura frieza. Eu nunca quis que você soubesse. Tentei proteger você, mas a verdade não pode ser escondida para sempre. Clara agarrou a mão de Henrique, seus olhos cheios de lágrimas. Henrique, isso tudo é um pesadelo. Precisamos sair. Sim, por favor. Mariana gritou, olhando nervosamente para a porta. O que você está esperando? Ele não é de confiança. A tensão no ar era palpável. Mas Henrique sentia que algo mais profundo estava sendo dito. A frase dele, ecoando em sua mente. Então, como se o destino tivesse decidido que era o momento exato, um barulho ensurdecedor cortou a sala. O teto do hospital desabou em uma explosão de concreto e as luzes ficaram escuras. O chão queneu sob seus pés e a fumaça tóxica começou a se espalhar. Gritos e pânico invadiram a sala. Pessoas corriam, empurrando umas às outras. Toda a lógica e o tempo pareciam ter desaparecido. Henrique, Clara gritou, puxando-o. O caos aumentava. O que estava acontecendo? O homem encapuzado desaparecera entre os destroços. Precisamos sair agora! Mariana gritou, pegando a mão de Clara, enquanto as mulheres se afastavam do tumulto. Henrique, atordoado, se virou em busca do homem que havia revelado esses segredos. Mas ele havia desaparecido. Vamos, Henrique! Clara insistiu. Ela já estava na porta, puxando-o para fora. Mas então um grito cortante fez seu coração parar. Era Pedro, preso sob uma pilha de escombros. Sua favor! Um tipo de conflito interno surgiu em Henrique. Ele sempre sentira que Pedro era um traidor. Mas agora, sob a pressão do momento, poderia considerar ajudá-lo? A adrenalina contornava seu corpo, mas a sensação de traição crescia como um peso. Ele nunca foi seu amigo, Henrique. Mariana gritou, quase gritando, puxando-o em direção à saída. Ele mentiu sobre você e sua mãe. De repente, uma luz brilhou em seus momentos de dúvida. Mãe? Henrique gaguejou. As palavras explodiram em sua mente, como um raio. Ele olhou para Mariana, tentando entender. Você sabe? O que sabe sobre ela? Mas em vez de responder, Mariana se calou, seu olhar tomado por uma mistura de medo e culpa. Henrique sentiu seu sangue ferver. Responda! Está tudo conectado, Henrique. A caixa, o incêndio, tudo. É um plano. Você deve ouvir a gravação ou verão a verdade. Mas o que você vai descobrir pode mudar tudo. Sua voz se despedaçou enquanto o chão continuava a desmoronar. Uma nova onda de percepção tomou conta. Ele não tinha apenas que salvar a si mesmo, mas as mulheres em sua vida. Aquelas que traziam significado aos seus dias. Mas ao ouvir o grito de Pedro, algo interno se remexeu. E antes que pudesse decidir, uma explosão abalou o hospital novamente. O chão se abriu sob seus pés. Uma imagem rápida invadiu sua mente. Um homem encapuzado. A caixa. A gravação. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? Um golpe final? Então, sem aviso, quando eles estavam prestes a correr, a porta explodiu e surgiu uma figura conhecida, mas irreconhecível.
Uma risa sinistra ecoou. Vocês realmente acham que poderia acabar assim? Era Beatriz, a mulher que estava desmaiada, agora de pé, com uma expressão de poder avassalador e um brilho nos olhos que fazia o coração de Henrique disparar. A festa está apenas começando. Ainda confuso e alarmado, Henrique não sabia o que pensar. O que estava acontecendo? Havia um novo jogo em curso e tudo o que ele conhecia estava sendo colocado em questão. Pedro, Mariana, Clara, Beatriz, quem eram realmente? A tensão estava em seu pico e Henrique percebeu que agora não eram apenas segredos familiares em jogo, mas um quebra-cabeça muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E assim, na confusão das chamas e das revelações, houve uma pergunta que ecoou em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade? E será que vale mesmo a pena? Com a sala desmoronando ao seu redor, ele respirou fundo. O que faria a seguir poderia alterar seu futuro e o de todos ao seu redor. As chamas espalhando. E um calor sufocante tomou conta do ar. Henrique sentiu o desespero se alastrar como as labaredas à sua volta. Clara, precisamos sair agora! Ele gritou, puxando a mão dela. O olhar petrificado de Mariana também não ajudava. O homem encapuzado desaparecera, mas suas palavras ecoavam como um trovão em meio à tempestade. A verdade não pode ser escondida para sempre. O caos reinava. Pessoas corriam. Gritos misturavam-se com o som de objetos caindo. As paredes começaram a rachar e Henrique percebeu que ali, dentro daquele hospital, muitos segredos estavam prestes a explodir. Era um jogo arriscado e ele não sabia se estava pronto. Henrique, escute! A voz de Mariana cortou o ar. Se você ouvir a gravação, pode mudar tudo. Mas temos que sair primeiro. Clara parecia arrasada, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Vamos! Ele segurou firme a mão de Clara e, puxando Mariana, correram em direção à saída, enquanto o teto desabava ao redor. O cheiro de fumaça entrava pelo nariz como um veneno e o pânico era uma sombra que o seguia. Cada passo parecia um milagre, cada corrida uma luta pela sobrevivência. Eles pararam na porta. Pedro! Mariana gritou ao ver o sócio de Henrique preso entre destroços. O olhar dele era de desespero, mas algo em seu rosto deixava Henrique em dúvida. Deixe-o! A voz de Clara ecoou, mas o dilema estava formado. O que fazer? E antes que a escolha pudesse ser feita, uma nova explosão sacudiu o lugar. A sala ficou tomada por fumaça e Clara gritou: Vamos sair, Henrique! Agora! Ele viu o olhar de Mariana implorando. Por favor, ele vai pegar você de qualquer jeito. O que você vai fazer? Um jogo de amigos? Henrique sentiu um nó na garganta. Ele respirou fundo, o calor das chamas queimando suas esperanças. Pedro, me diga a verdade. O que você sabe? Ele não podia perder esse momento. A tensão acumulava na sala, como um fósforo prestes a acender. Henrique, não temos tempo! Mariana gritou novamente, puxando-o para fora. Mas o grito de Pedro a fez hesitar. A luta interna entre o perdão e a traição se desenrolava bem diante de seus olhos. Então, um silêncio cortou o barulho. A sala parecia estar em câmera lenta. No fundo, a gravidade do que estava acontecendo fez Henrique perceber.
A verdade não era apenas sobre descobrir mistérios familiares. Estava em jogo a vida deles. E o tempo estava se esgotando. Então, é isso? A voz de Henrique tremia. Ele olhou nos olhos de Pedro. Você me traiu e agora quer que eu te ajude? Mas antes que Pedro pudesse responder, um novo grito se fez ouvir. Fogo! Todos para fora! Por um momento, o olhar de Henrique se fixou naquele rosto familiar e sombrio. A imagem do homem encapuzado cruzou sua mente. A verdade pode doer mais do que você imagina. As palavras ecoaram e ele sabia que se não escapassem agora, nunca descobriria a verdade. Clara! Mariana! Vamos! Agarrando as mãos delas, ele se lançou em direção à saída. A fumaça aumentava, a pressão subia, e enquanto corriam, o peito dele estava mais apertado do que nunca. O peso da decisão pesava sobre seus ombros. Assim, empurrando-se para a saída, cada passo era como um grito por salvação. E naquele último momento, Henrique entendeu que a busca pela verdade não era sua única batalha. Para cada pessoa que amava, cada pé no chão em que pisava, a vida deles dependia da coragem de enfrentar o que estava escondido. E enquanto cruzavam a porta de saída, o brilho do fogo iluminava o céu noturno, como se tudo estivesse mudando. O que vai ser da gente, Henrique? Clara sussurrou, o olhar cheio de perguntas. Agora temos que ficar juntos e enfrentar tudo isso juntos, respondeu Henrique, sentindo a mão de Clara apertada na sua. Mas nas sombras atrás deles, o homem encapuzado observava um sorriso oculto nos lábios. A cena era um eco de um futuro incerto. A tempestade estava apenas começando. Você que acompanhou essa história intensa até aqui, meu amigo, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo sensacional. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários com reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença na nossa comunidade.